Ele é um dos fundadores da Super Vendedores, um expert que há mais de 10 anos usa estratégia de marketing e vendas para transformar pequenas e médias empresas. Se você trabalha com vendas, provavelmente já se beneficiou com alguma de suas dicas, mas antes de revelarmos quem é, eu sou Júlio Paulino, cofundador do Agendor. E eu sou Gustavo Gomes, líder de vendas do Agendor. E esse é o Fora do Forecast, o podcast do Agendor sobre as histórias que os vendedores não contam. Sem mais rodeios, hoje no Fora do Forecast batemos um papo com Leandro Munhoz, um dos caras por trás dos Super Vendedores e também um verdadeiro especialista em transformar vendedores comuns em vendedores de resultados extraordinários. Enquanto o podcast não começa, aproveita para dar esse like no vídeo e se inscrever no nosso canal do Agendor. E se você quiser fazer parte dos bastidores de vendas no Brasil, junte-se à comunidade do Fora do Forecast no WhatsApp. O QR Code está na tela. Pegue o seu café ou o que você quiser e relaxe. Venha escutar boas histórias. Bom, como que começou o podcast? Cara, é assim, é curioso essa história porque eu conheço o Dani desde 2017. Né? A gente se conheceu num grupo de networking estruturado chamado BNI. E desde 2017 eu consumo podcast tem 15 anos. Eu escuto muito podcast. E aí eu sentia falta de ter um podcast que abordasse temas da nossa profissão, que a gente está fazendo aqui. Eu escutava Braincast, escutava Nerdcast, uma série de outros programas, né, dessa época, que eles chamam aí de anos dourados do podcast no Brasil. Né? E aí eu cheguei no Dani e falei assim, a gente tinha que fazer um podcast de vendas, cara. A gente tinha que trocar uma ideia e tal. Aí eu trouxe a ideia, falei, cara, vamos falar um papo de vendedor, cara. Eu sou um vendedor, vamos falar de vendas e tudo mais. Ele gostou da ideia, mas ele não tinha referência. Passei umas referências pra ele e tal, e a gente se encontrava toda semana, né? Eu falei assim, eu entendi, tá, acho legal. Mas basicamente a gente vai falar aquilo que eu falo nos treinamentos, né? Meio que eu vou entregar o meu conteúdo, né, pago de graça. Eu falei assim, exatamente isso. Esse é um podcast. Eu falei, legal, né? Eu não percebi. Ele falou, a gente marca, vamos marcar. Na hora que ele falou, vamos marcar, eu animei. Aí fiz site, marca, registrei marca de NPI, registro no domínio, .com.br, aquele kit completo, né? Eu era de agência, então eu falei, cara, eu preciso fazer o kit completo. Só que essa gravação nunca chegou, cara. A gente nunca gravou. Aí corta para 2019, né? 2019 eu já estava trabalhando com desenho de processo comercial, que eu acho que esse é o meu principal trabalho hoje, atualmente. É implantação de CRM, eu fazia um monte de coisas, né? Naquela época eu já conhecia o Agendor, né? E aí eu fui participar de um painel no RD Summit lá em Floripa, né? Um evento que a RD faz. Rolou o painel e tal. No final do evento, quem fechou o evento foi o Gary Vee. Né? E o Gary Vee veio com status de rockstar e tal, cara super, né, super influente nesse meio de marketing digital e tal. E aí ele tava fazendo uma palestra, né, para umas 8 mil pessoas, e ele falou, galera, vocês precisam de duas coisas. Primeiro, ter um podcast. Segundo, aprender a derivar conteúdo. Né? Tava começando o vídeo, tal, para pegar esse conteúdo que você gravou de podcast e transformar em Reels, Shorts. Não existiu Shorts, se não me engano, mas ele deu a letra, né, daquilo que ia acontecer nos próximos 2, 3 anos. Que é o que ele sempre fez muito, né? Exatamente, o cara é uma máquina de produzir conteúdo em cima da vida dele, né? Ele tá indo de um lugar para outro, ele tem um videomaker que acompanha ele dentro do carro, aí fica mais fácil. Né? Fica mais fácil, ele tem um insight, ele fala pro cara e tudo mais. Nesse dia eu saí da área ali que a gente tava de palestrantes, liguei pro Dani, falei assim, Dani, é o seguinte, cara, eu tô aqui no RD Summit, acabei de ver o Gary Vee falando sobre podcast. Cara, faz 2 anos que a gente tem que gravar e a gente não sentou e gravou, cara. Vamos marcar. Falei assim, cara, é o seguinte, vai rolar com ou sem você. E vai rolar mês que vem. Não tinha nada, não tinha pauta, não tinha nada. Vai rolar mês que vem, cara. Então, em dezembro de 2019, a gente sentou num coworking que eu trabalhava aqui em São Paulo pra gente gravar os 4 primeiros episódios, cara. E aí nasce o Papo de Vendedor. Que massa. E a gente lança esses episódios em janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Então a ideia já era desde 2017. A ideia era desde 2017 porque eu queria... Na época eu tinha um blog, né? O Super Vendedores, ele era um blog. Ele já era um blog antigo. Ele é um blog desde 2012. Né? Porque... foi o ano que a gente começou a Agendor.
Então, eu precisava testar as coisas que eu aprendia de SEO na agência, mas eu não queria testar em cliente, eu testava em mim. Seu próprio blog, né? E eu escrevia as minhas experiências. A gente teve um texto que, putz, cara, gerava muito tráfego falando sobre como escrever e-mails que vendem. Gerou muito tráfego pra gente esse... Mas eu não fazia nada com tráfego, era puramente estudo de SEO, de otimização. Tá. Né? E eu falei, cara, eu queria dentro do podcast falar sobre essas experiências comerciais. Como é que atender um cliente difícil, como é que é ter uma carteira de clientes que você herdou de um vendedor. Enfim, né, os desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então essa foi a pegada do Papo de Vendedor. Mas então você conheceu o Daniel, que inclusive a gente entrevistou também aqui, né? A gente bateu um papo com ele. Você conheceu ele em 2017, você estava com a sua agência, EagleX, e você conheceu ele como? Nesse grupo de network. Nesse grupo de network. Porque o BNI, ele funciona assim, você ocupa uma cadeira especialista. Né? Então eu ocupava a cadeira de marketing digital e ele ocupava a cadeira de treinamento de vendas. Então, se alguém fosse nesse grupo, que fosse treinador de vendas, por exemplo, ele não podia entrar nesse grupo, porque já existia o Daniel. E se fosse uma outra agência, não entrava porque existia o Leandro. Né? Tá. E aí a gente conversava muito, porque quando eu percebi que eu gerava muito lead, mas os meus clientes eles não conseguiam vender, não porque o lead era ruim, mas porque de repente eles não estavam... Cara, eles não estavam ligando, entrando em contato rápido, eles não estavam fazendo uma abordagem eficiente, eles não estavam conseguindo cavar uma reunião. Eu trocava muita ideia com ele, falava, cara, tá acontecendo isso e tal. E a gente trocava indicação. Ó, Gustavo, tal, meu cliente na agência, ele quer treinamento de vendas. Aí a gente trocava, porque esse é o espírito do BNI. Tá. Troca de referências de negócios, né? E aí a gente se conheceu, a gente, né, foi fazendo, como é um encontro semanal, imagina a gente se encontrar toda semana, sei lá, toda quarta-feira, às 6:30 da manhã, para tomar um café e fazer negócio. Cara, a gente vai descobrir um monte de coisa em comum, a gente vai começar a tomar um chopp na sexta-feira à noite. Que legal, e era de manhãzinha, era bem cedinho, né? 6:30 da manhã. Sempre, 6:30 da manhã. O nosso grupo era de quarta-feira, 6:30 da manhã, até 8, no máximo 8:30. Já era pra filtrar, né? Só pra quem tá muito focado, só 6:30 da manhã. Exatamente. Só pro 5 a.m. Club, né? A galera que acorda 5 da manhã, Pois é. né? Já vai, faz um exercício, já vai tomar um café. Que massa, cara. Mas então, e antes da EagleX, sua agência que começou em 2012 também? Agência, não? Começou 2 de janeiro de 2012. 2 de janeiro de 2012, olha só, o Agilor ele é 3 de abril de 2012. Então, que da hora. A ideia veio um pouco antes, né? A ideia é de 2010, mas a gente abriu a empresa, a gente lançou a primeira versão do sistema em 2011, só que a gente abriu a empresa em abril de 2012. Então a gente sempre comemora nessa data, né? Legal. Mas então, antes da agência, o que você fazia? O que você sonhava em ser quando criança? O que você tinha de sonho de criança, assim? Então, eu venho de uma família de vendedores, né? Então, meus 2 avós são vendedores, construíram, né, as carreiras. O meu pai trabalhou com vendas durante muito tempo. Hoje ele está mais com consultoria financeira, criação de conselho, ele se especializou nessa parte. Então, vendas é uma coisa que está dentro da nossa família há muito tempo. Então, assim, num domingo à tarde, ou domingo na hora do almoço, meu avô estava comentando um caso de um cliente com meu pai, eu já estava entendendo, sem entender que aquilo era uma negociação, que aquilo era uma objeção. Eu visitava muito cliente com meu avô, pai da minha mãe. Que legal. Que eu tenho muito carinho, muito respeito. Que ramo que ele atuava? Ele era representante comercial, ele trabalhava com máquina de costura. Caramba. Que legal. Então ele visitava muitas confecções, né? Tem várias histórias. E eu visitava com ele. Eu via meu avô vender, só que meu avô fazia uma venda que era muito relacional. Ele foi padrinho de casamento de várias filhas do dono da confecção. Ele era o cara que o cliente estava doente, passava na farmácia, ele levava bolo, levava pãozinho. Olha só. Era um cara de muito relacionamento, né? Caramba. E aprendi muito com ele esse poder de você chegar no ambiente e você se conectar. Antes de você ter interesse na pessoa, você se conectar com a pessoa. Diferente se você vai vender ou não. Né? E então eu nasci. E como eu tinha essa coisa no DNA, a minha primeira venda eu fiz com, 8 anos de idade. Estava na segunda série. Né? Nem sabia o que eu estava fazendo.
E aí eu escutava muito da família. Pô, o Leandro quando crescer vai ser vendedor. O que você vendeu com 8 anos? Eu tô assim, o que você vendeu com 8 anos de idade? Cara, na verdade, assim, eu tinha um amigão meu que desenhava muito, né? A gente tava na época de Cavaleiros dos Zodíacos. Muito bom. E ele, cara, ele desenhava assim o Seiya de um jeito que eu falava, meu, é muito louco, tal, cara. E ele tinha na casa dele um mimeógrafo. Então ele desenhava e ele tirava assim no mimeógrafo 2, 3 xerox, né? Ele trazia pra escola e dava. Ele me dava não sei o que. Eu falei, cara, que da hora e tal. E eu sempre fui muito ruim de desenho, cara. Tipo, eu nasci com 2 mãos esquerdas, assim, tá tranquilo com relação a isso, né? Mas, todo domingo, eu ia na banca de jornal com meu avô, né? Era um ritual. Eu ia na banca de jornal com meu avô e meu avô falava assim, pô, escolhe o que você quer. Normalmente era figurinha, ou álbum, ou a figurinha, ou os dois. Nesse dia, eu passei numa... Eu cheguei na banca e falei assim, vô, eu quero aquela revista ali. Ele falou, pô, essa revista é revista de colorir. Você não gosta disso, né? Ele já me conhecia. Eu falei assim, vô, fica tranquilo, eu quero isso aqui. Ele falou, você tem certeza, mano? Você não usar isso aí, ele sempre foi espanholzão, você vai comer isso no almoço. Ele falou, fica tranquilo. Voltando da banca, parei numa papelaria, comprei papel vegetal. Cheguei na casa, isso era domingo, tipo 9h30 da manhã, 9 horas da manhã. Cheguei em casa e comecei a fazer um monte de desenho. Né? Eu pegava a folha vegetal, colocava, aí você fala, pô, por que folha vegetal? Por que não tirar xerox direto? Porque eu queria otimizar. Então na folha vegetal eu fazia um grande, aí eu fazia um menor, aí eu fazia um pequenininho, né? Dava pro meu pai 2 folhas vegetais, falava, pai, tira xerox pra mim na firma. Aí ele chegava na segunda-feira à noite com um calhamaço assim de xerox. Aí eu cortava, né? Punha numa pastinha e na terça-feira eu vendia os desenhos, cara. Que legal. Vendia até pro meu amigo que desenhava, sabe? Então foi isso, cara. Eu Putz, que e aí legal. a família ficou sabendo, aí começou todo mundo, papo de vendedor. Daí vem o nome do papo de vendedor, né? Que do legal, podcast. cara. Pô, eu Porque- sempre ouvi, o Leandro tem papo de vendedor. Então, no podcast vocês até comentam, né, sobre o porquê do nome, né? Porque existe um conceito meio, né, negativo em cima dessa palavra, né? 100%. Isso daí é papo de vendedor. Isso daí é, né, alguém que tipo, é igual o pescador, né? Isso daí é papo de pescador, Isso, né? Isso mesmo. Então, a ideia saiu disso daí de tipo desmistificar essa ideia. Como é que foi? De onde surgiu essa Cara, ideia? é uma bandeira que eu e o Dani a gente levantou. Tipo, todo vendedor, né? Todo mundo que tá nos escutando, nos assistindo, já ouviu isso. E nunca de uma forma, nunca de uma forma positiva, nunca um elogio. Sempre é pejorativo. Lá vem o Gustavo, esse papo de vendedor aí. Vai meter um louco pra cima. É sempre negativo. Eu falei assim, não, cara, não. Porque eu cresci numa família que, quando eu falava isso pra mim, eu achava legal. Eu pequenininho, né, adolescente e tal, eu não via isso como negativo, entendeu? Por exemplo, meu irmão é médico, né, ele é psiquiatra. O meu irmão tem papo de médico. Então, se você virar pra ele e falar assim, pô, Daniel, tá papo de médico, hein? Ele fala, ele não vê como um problema, Sim. né? Aí eu falei assim, não, cara, o nome do podcast tem que ser Papo de Vendedor, porque, cara, é a nossa essência, a gente é vendedor, a gente tem papo de vendedor e foda-se, vai ser isso aí. É isso aí. Faz total sentido, mas é que é banalizado. Acho que aqui no Brasil é muito banalizado. Porque, sei lá, você vê filme americano, quando o cara fala que é vendedor, mostra gente vendedor, todo mundo bate palma. E aqui no Brasil a gente fala que é vendedor, o pessoal, hã? Por isso que existe um monte de sigla, né? Pra deixar mais bonitinho. Um monte de nome, para o cara não falar que ele é Key Account Manager, ele não é vendedor, ele entendeu? Cara. Ele é Key Account Manager. Não, e tem algumas empresas que estão fazendo o seguinte, né? Às vezes é franquia, e aí tem muitos franqueados pelo Brasil, só que todos colocam que são sócios Isso. do business principal. E aí você recebe um contato de um sócio, né? Você fala, pô, você vai dar um baita peso, né? Porque você conhece a marca maior, né? Só que, assim, ele tá atuando como um vendedor, ele é um empreendedor vendedor ali, né? Isso mesmo. Então, esses cargos começaram a ser criados para meio que, putz, quem está recebendo o cliente final meio que dá um pouco mais de atenção, dá um pouco mais de peso, né? Mas no final das contas, somos todos vendedores, né? Acho que é a verdade. Mas, cara, qual que foi uma curiosidade minha que eu tenho? Qual que foi a situação mais, tipo, diferente ou inesperada, ou convidado mais único que vocês tiveram no podcast de vocês? A gente já teve vários, né? Vários convidados que marcaram. Eu acho que, de uma forma geral, a gente gostou muito de gravar com o Ciro Bottini,
né? Porque ele é uma figura O Bottini Fala, Bottini! Isso. Quando a gente gravou com ele, eu tinha um pouco de medo do personagem, né? Porque a gente já gravou com gente que a gente percebeu que era efetivamente um personagem, né? E não, ele é o contrário, ele é daquele jeito, ele é animado, ele é feliz, ele é um cara super pra cima, ele chega e todo mundo fica feliz. E a gente se deu super bem antes da gravação, na gravação e depois da gravação. Então, o Bottini marcou. Mas existem outros tantos, cara, que não têm a mesma visibilidade que ele, mas que, cara, trouxeram insights, trouxeram visões diferentes. Falo que o podcast bem gravado é aquele que você aprende com quem você tá conversando. Né? Então, os melhores episódios são aqueles que eu faço pergunta do tipo... Eu não manjo daquilo que ele tá falando e eu começo a fazer pergunta como leigo. E aí o cara solta, explica. Puta, isso daí é muito legal, né? É top. Quando você tem uma curiosidade genuína É. pelo convidado ou pelo tópico que está sendo abordado, porque eu acho que isso daí também transmite para a audiência que está ouvindo, Não, né? E é um fato, porque a gente estava conversando antes nos bastidores, a conversa que a gente teve aqui com o Daniel, ele falou sobre estoicismo. Poxa, faz um mês isso, e eu já li 2 livros e o negócio tá me prendendo e mesmo assim, sabe? Então, o que você falou tem total sentido. Quando você conversa com alguém que traz algo que soma, a gente que tá aqui como apresentador, a gente agrega, a gente, aliás, absorve muito mais, né? E sai todo mundo maior, né? Você falou assim, o Dani falou sobre estoicismo, né? Eu não conhecia, saí daqui, já li 2 livros. Cara, isso tem 30 dias, imagina daqui 1 ano, né? E de repente foi algo que um convidado, o Dani, trouxe pra você. Então, cara, a gente aprende demais com o podcast. O que você tem de maior aprendizado do podcast que você pode ensinar pra gente que tá gravando agora a 2ª temporada do Fora do Forecast? Eu acho que assim, pra todo mundo, né? Pra vocês e pra quem nos ouve, eu acho que o lance é você ser muito disciplinado, cara. É você colocar uma proposta, falou assim, eu vou fazer isso. Eu vou fazer, cara, da melhor forma possível, com as ferramentas que eu tenho, e vou ser disciplinado e vou entregar aquilo que eu me proponho. Nem que eu chegue no final da jornada e fale assim, cara, não quero mais, isso não é pra mim. Então, eu acho que isso vale pro vendedor que tá nos escutando, nos assistindo, e vale pra vocês. Então, comecei a fazer o podcast perseverar. Criar uma gaveta de publicação, organizar bem, aprender a convidar bastante gente para você sempre ter gravações acontecendo. Acho que talvez hoje seja o nosso maior desafio. Manter o ritmo, né? Acho que... Não, manter o ritmo não. É você conseguir trazer pessoas interessantes. É você conseguir manter... fazer puramente prospecção. Só que ao invés de você vender, é você conseguir trazer alguém para participar e bater um papo Só que, quando a gente senta pra gravar, a gente grava 4 episódios, 5 episódios. Então, imagina, são 4, 5 pessoas diferentes no dia. Então, isso é um puta desafio pra gente. É que vocês entregam bastante também. São quantos por semana? São 2 episódios por semana. Um de segunda-feira que a gente grava no estúdio, que nem a gente tá fazendo aqui. E o de quinta-feira. Aí o de quinta-feira depende. Às vezes a gente grava com um aluno no nosso treinamento. Às vezes a gente grava só eu e o Dani. Às vezes grava só o Dani. Às vezes só eu. A gente fica mais livre pra testar formatos que nos agradem e que agradem a audiência. E essa é a última dica, cara. É fazer num formato que vocês curtam. Sim. Entendeu? Tipo assim, ter prazer realmente em produzir o conteúdo. Sim. Não é produzir o conteúdo pro algoritmo ou pra um clickbait. É você falar assim, cara, hoje é dia de gravação, que foda, tô animado. Essa tem que ser a vibe, entendeu? Um dos pontos a gente ter criado fora, né, é justamente trazer esse outro lado. A gente tá falando aqui de papo de vendedor e tudo mais. A gente quer mudar um pouco isso. Conhecer a pessoa por trás da profissão em si. Porque a técnica de venda, enfim, existem N palestras, existe um monte de gente falando sobre isso. Né? O que nos motiva aqui é criar essa identificação quem está nos assistindo, quem está nos escutando. Porque além de você como profissional, tem você como pessoa, tem você, as coisas que você faz no dia a dia, os perrengues que você teve, as situações. É isso que a gente quer passar pro pessoal, sabe? Mostrar que é comum, todo mundo chega lá, todo mundo pode chegar lá, todo mundo vai passar por situações engraçadas e desafiadoras e faz parte, né? Exato. E eu acho a proposta de vocês muito legal. Não é falar a parte técnica, não é falar do processo, da ferramenta, é
É falar de pessoas, né? Né? Que cai naquilo que a gente falou do meu avô. No final, somos pessoas querendo se conectar, querendo, né, no final do dia, somar mais do que subtrair. É isso aí. Pessoas se conectam com pessoas, né? Não se conectam com marcas. Então, acho que essa que é a proposta, né? Sim. Boa. E, cara, antes das Supervendedores, assim, você falou que o blog começou em 2012, né? 12. A empresa de treinamento, consultoria, Supervendedores, ela existe desde... Cara, eu e o Dani, a gente começa a fazer trabalho em 2020, porque Tá. tem muita gente que procura a gente em 2020, né? A gente lança um treinamento online no formato infoproduto durante a pandemia. A gente lançou em julho de 2020, o nosso primeiro Cara, treinamento bombou online. demais na pandemia. Bombou. Infoproduto, curso, né? Porque tava todo mundo em casa, na frente do computador, vendeu muito, né? Exatamente. Uhum. E a pandemia também deu um boom nos podcasts do estilo Flow, Podpah, Sim. esses podcasts mais de entretenimento. Os Aham. caras bombaram porque o cara tava em casa, ele queria assistir alguma coisa na TV que não fosse TV Falar sobre aberta. pandemia, né? Que a TV Exato. aberta só falava sobre isso. É isso aí. A gente lançou e aí a gente começa a fazer alguns trabalhos, porque o ouvinte, ele se interessa, ele se conecta, ele fala assim, cara, eu queria que o Leandro ou o Daniel, ou os dois treinassem meu time. E a gente começa a fazer trabalho, né? Então eu estava na agência ainda, fazia muito processo, já estava mais dentro da área comercial do que na área de marketing. Uhum. Aí eu e o Dani a gente vai entrosando, vai criando uma amizade, vai entendendo pontos positivos e negativos de cada um, né? E cada vez mais topando a parceria. Então a gente data os Supervendedores como consultoria e treinamento em janeiro de 2022. Que é quando a gente fala assim, cara, vamos trabalhar focado nisso? Ele sai do negócio que ele tinha, eu deixo a agência e a gente continua juntos. E aí a coisa começa a pegar mais forte. Entendeu? O seu background é muito forte em marketing e vendas, né? Você começou... Isso. Então, o seu primeiro empreendimento, digamos assim, primeiro negócio foi a EagleX. Foi a EagleX. Que era uma agência de performance e vendia projetos de performance e marketing digital, né? Não era só criação de sites, mas gestão do marketing digital dos clientes, né? Quando a gente nasceu em 2012, a gente nasceu como agência de criação de site. E aí eu fui entendendo que lá em 2012 isso já não era um produto interessante. Eu comecei a falar de marketing digital. Nessa época eu estava em Sorocaba, no interior de São Paulo. Fui a primeira pessoa a falar de marketing digital em Sorocaba. Aí depois migrei para inbound. Aí de inbound a gente foi para performance. Aí de performance eu fui cada vez mais... Tipo assim, eu tinha uma área, um ex-sócio tocava a agência cada vez mais forte na parte de geração de demanda, geração de leads. Só que eu não conseguia atender o cliente se eu não fizesse a parte comercial. Se eu não desenhasse o processo, se eu não integrasse as ferramentas, se eu não desse dado para ele, um dashboard mínimo, para ele olhar e falar assim, cara, o trabalho da agência está funcionando, eu estou com um problema aqui no meu time, que não estou conseguindo vender, mas o lead é bom. Porque a reclamação era, você está gerando uns leads muito ruins. Eu falava, cara, como? Né? Numa época que quem é a agência que está nos assistindo... Nossa, naquela época era... Você escolhia o salário da pessoa. Você escolhia, porque não tinha muita conconcorrência, né? Google Ads era muito mais baratinho, era muito mais LGPD era viável. menos... Não existia. Não existia. Porque Era um eu negócio lembro muito legal, cara. que quando estava começando a discussão da LGPD, eu trabalhei numa outra empresa de dados também, bem conhecida, e na época tinha essa discussão. E falar, quando tiver LGPD tudo vai mudar e tal. E realmente mexeu até nessa parte das redes sociais, de ads, né? Não, e era uma época que se fazia pouco anúncio. Então a gente gerava um lead fundo de funil a R$2, cara. A gente gerava um lead topo de funil a 10 centavos, sabe? Era assim. Era nessa época era muito bom. Hoje o lead fundo de funil é 20, 25. E olha lá, né? E olha lá. Dependendo do produto que você tá vendendo. Dependendo do mercado que você tá alto aí. Então foi isso, assim. Eu fui migrando a agência, né? E teve algum momento que você passou algum apuro, algum perrengue, ou que você quase quebrou? Cara, quase quebrar não, porque eu sempre fui um cara muito... Assim, eu sou formado em administração, então sempre fui um cara muito pé no chão, né? Não misturava conta pessoa física com pessoa jurídica, sempre tive prolabore desde o primeiro mês e tal, então eu era um cara muito... Controlava fluxo de caixa. Você fundou solo ou com mais sócios? A EagleX? A EagleX. A EagleX eu fundei com o meu primeiro sócio. Tá. A gente desenhou o projeto juntos, ele era o cara que programava,
e eu, em tese, operava o negócio e vendia. Essa era a minha obrigação. Perfeito. Aí depois fui estudar muito SEO. Porque eu percebi que, cara, o meu cliente precisava de lead. Ele precisava de oportunidade de gente batendo na porta dele. Não era o site. O site era uma ferramenta. Né? Então, por isso que eu fui migrando, né? Então, eu nunca tive uma situação de, tipo, cara... Eu já tive meses do tipo, nossa, cara, eu tenho mais 2 meses de caixa. O que eu vou fazer hoje para não chegar no caixa zero? Cara, isso é quase quebrar. 2 meses A gente, como agenda, a gente já passou por situações assim também. Putz, a gente tem, igual você falou, mais 2 meses de caixa. O que a gente vai fazer para virar o jogo? E aí eu lembro até hoje, assim, isso daí em 2012 também. A gente vendia só plano mensal. Tá. E aí a gente estava nessa época numa aceleradora de startups chamada Trilabs. E aí um amigo nosso de uma outra startup falou, pô, por que vocês não começam a vender assinatura antecipada? 3, 6, 12 meses. A gente pensou, vamos testar, né? Abrir isso para os clientes e conceder um desconto e conseguir essa antecipação. Cara, no mês seguinte conseguimos virar o jogo porque os clientes, eles queriam desconto, eles já estavam satisfeitos com a plataforma, eles queriam desconto para antecipar. E, putz, a gente dava desconto pelo pagamento à vista por 3, 6 ou 12 meses. Então, e aí a gente conseguiu gerar caixa para dar mais fôlego, né? Em detalhe. Como agência não tinha isso, né? Porque é FII mensal, né? Mas aí eu entendi que tinham serviços que eu podia ofertar para quem era um cliente mensal e tinham serviços que eu podia ofertar para o mercado que me ajudava a trazer esse cliente mensalmente. Né? E a virada de chave, assim, do negócio foi quando foi um momento muito difícil. Né? Eu atendi uma construtora. Ela é uma construtora de pequeno porte da cidade de Sorocaba, mas ela constrói empreendimentos de médio padrão. Então ela não trabalha com, por exemplo, o extinto Minha Casa Minha Vida. Hoje acho que não é Casa Verde Amarelo. Acho que voltou de novo. Voltou? Enfim. Ele não trabalhava com essa faixa, ele trabalhava com uma faixa acima. Ele não trabalhava com alto padrão, né, ou altíssimo padrão, mas ele trabalhava com uma faixa. Então, vou dar um número aqui só para a galera entender. Quanto Minha Casa Minha Vida custava, sei lá, 125, 100, 125, ele vendia apartamentos a 250, 350. Tá. Ele estava numa faixa acima. Né? E teve um mês assim que a gente trabalhou muito forte, estava com uma equipe muito boa, e a gente entregou para ele, 325 leads. Fundo de funil, né, para construtora, 3 vendedores, 3 corretores de imóveis e uma gestora. Falei, cara, né, a minha impressão, eu vou chegar na reunião de alinhamento e, cara, eu vou ser aplaudido de pé, né? O ego lá em cima, né? Falei, cara, hoje eu vim para brilhar, né? Tava junto com o André, um amigo meu que trabalhava com a parte de tráfego comigo. Tá. Cara, eu cheguei lá, o dono da construtora, né? Ele, putz, cara, bem pragmático, assim, direto e reto, cara, nota 10. Tá bom. Eu falei assim, esses leads de merda que você tá gerando, cara? Você tá louco, meu? Você quer rescindir o contrato? E com o contrato em cima da mesa. Quando ele começou esse soco na cara, eu comecei a tentar, sabe, segurar no... Aí eu vi o contrato e falei, caramba, ele vai rescindir o contrato. Aí eu falei, não, mas, poxa, peraí. Aí eu respirei fundo. E ele falou assim, olha, a gente gerou esses leads, a gente olhou pra campanha, cara, tá tudo redondo, meu. Pode estar errado? Posso estar errado? Posso estar errado. Mas, assim, era uma época que a gente pediu o salário da pessoa e a meta entregava. Ele falou, então o que está acontecendo na minha operação? Aí eu pensei, né? Eu falei assim, se você não sabe, eu tenho que saber? Não, mas aí eu falei assim, posso fazer uma... Aí a gestora do lado, né? Aí eu perguntei pra ela. Gestora assim, do quê? Gestora de vendas. De vendas. Aí eu falei assim, como que estão os leads? Não, tá ruim. Então eu falei, não, isso eu já entendi, mas quando você liga para eles, o que eles falam? Você tá tentando, né, agendar? Como é que os corretores estão agendando a visita no plantão, para conhecer o showroom, para conhecer o decorado e tal? E aí eu percebi, cara, que com as minhas perguntas ela foi baixando. Ela não tinha as respostas. E aí eu fui crescendo. Eu falei assim, opa, encontrei aqui a forma de eu me segurar aqui, né, cara? Na reunião, puta reunião pesada. Lembra que eu ia ser aplaudido de pé. Você chegou com expectativa. Expectativa é a mãe da frustração, né? Aí eu virei assim, no meio da conversa com ela falou assim, eu não sei as respostas. Eu falei assim, então chama, quem que é o teu melhor corretor? Aí ela falou, fulano de tal. Eu falei, chama ele, vamos trocar uma ideia com ele. Nisso, eu virei pro André e falei assim, André, abre a planilha de lead pra mim. Aí o corretor entrou.
tudo bem, então, não sei o quê. Cara, a gente queria bater um papo sobre os leads, tal, não sei o quê. Aí, como é que foi a abordagem do Júlio? Ah, o Júlio? Excel, tá? Júlio? O Júlio? O Júlio, eu mandei um WhatsApp pra ele, ele não respondeu. Eu falei assim, que bom. E aí, o que você fez? Não respondeu porque não quer. Na hora que deu essa resposta, a gestora já estava mais para baixo da mesa do que para cima, e o dono da consulta falou, porra, como assim? Né? Aí eu falei assim, putz, virei o jogo, né? Já virou o jogo, já encontrou uma oportunidade de... Aí eu virei para ele e falei, não, calma. E esse aqui? E o Gustavo? Não, o Gustavo eu também mandei um WhatsApp, ele não retornou. Aí, putz, cara, foi ficando pesado. Eu falei, então beleza, cara, obrigado, tal, não sei o que lá. E naquela época, eu já estava olhando CRM. Caía muito o imposto de vocês, né? Legal, uma pesquisa, que época que era? Você lembra? Cara, tô falando de 2017 para 2018, tá assim, bom, né? Aí eu virei e falei assim, cara, posso oferecer um serviço para você aqui que eu tô fazendo em várias empresas? Mentira, ele foi o primeiro. Cara, é assim que começa. O que é? Eu falei assim, cara, a gente vai implementar um CRM. O que é CRM? Aí eu expliquei para ele, eu já tava pesquisando. Cara, isso é muito interessante, né? Como a gente acha que o conceito de CRM tá difundido, mas na verdade não tá. Acho que nessa época, se você falasse pro seu irmão, ele ia falar Conselho Regional de Medicina. Não, mas esse cliente falou, porque a esposa dele é médica. O que é CRM? Olha só. Porque CRM que eu conheço é coisa de médico. Eu falei, não é. Aí eu expliquei pra ele o conceito. Ele falou assim, tá, mas e aí? Eu falei assim, e aí? Que quando gerar um lead no Instagram, no Facebook, girava muito no Facebook nessa época, ao invés de você receber uma planilha no Excel no final do dia, você vai receber na hora. 15 minutos de delay. Aí ele virou assim, porra, pode fazer. Eu falei, então tá bom. Aí passei um valor para ele simbólico, né? Passei um valor simbólico para ele. Ele falou, não, pode fazer. Mas se não funcionar também, a gente rescinde o contrato. Eu falei, tá bom, tudo bem. Né? Trazendo lição do estoicismo, eu coloquei uma expectativa de manter o cliente, algo que não estava no meu controle, que é ele vender. Olha que loucura. O que está no meu controle? Implantar o CRM, fazer o melhor projeto possível, atender bem os clientes e tudo mais. Fiz o primeiro workshop, que depois se tornou um produto chamado Workshop de Desenho de Processo Comercial. Cara, com post-it, numa parede e tal. Peguei o jeito ali e fiz o trabalho com eles. Cara, na semana seguinte, a gente descobriu o problema. O problema estava na abordagem. Na semana seguinte, quem que pede demissão? Entra na sala do cara e fala assim, pra mim desse jeito não dá. A gestora? Não. O top performer. O top performer. Aí ele, porra, eu ligando pro Daniel, o que tá... Ele falou, cara, agora é a hora, cara. Ele vai querer ou que você ajude ele a recrutar ou treinamento de vendas. Passa ele pra mim, né? E aí começou o processo de recrutamento e seleção e o cliente viu o valor. Eu passei nesse cliente, gerei 300 e poucos leads com, sei lá, 10 pau de investimento. A gente passou a gerar metade com 5 pau de investimento e ele passou a vender. Eu falei, cara, performance é isso, não é quantidade de leads, é venda na ponta. Né? E eu começo a fazer esse trabalho em vários clientes. Então, isso aconteceu no começo de 2018. Aí, 2018 foi muito forte. Comecei a me envolver cada vez mais. Aí, se eu não me engano, no final do ano, a RD compra plug CRM. Aí eu falei, porra, cara, eu era do programa de parceiros deles, de inbound e tal. Perfeito. Falei, cara, se eles fizeram esse movimento, é porque, cara, só vai acelerar o lance de CRM. E eu comecei a falar muito de CRM, muito de processo e tudo mais. Então, esse momento, essa reunião, cara, ela foi uma reunião que eu acho que os super vendedores nascem nessa reunião, sem eu saber, entendeu? Porque eu fui para ser aplaudido e o que eu levei foi soco na cara e sabe, chute. E ali a gente conseguiu virar o jogo sem saber muito o que estava fazendo, mas tendo essa impressão do tipo, cara, temos que falar mais de vendas do que de marketing na reunião de marketing. Você falou que você chegou super confiante na reunião, né? Você tem algum tipo de ritual que você faz pré-reunião ou pré-apresentação para se preparar? Cara, é engraçado porque eu tenho. A maior venda que eu fiz, né? Eu fiz enquanto eu trabalhava numa outra empresa no interior de São Paulo, em Lençóis Paulista. E eu vendi um projeto, cara, que, por exemplo, eu vendi um projeto 15 vezes mais caro que o meu concorrente. Porque a tecnologia era diferente. Era câmera IP, a dele era analógica e tudo mais. Quando eu tive... Foi uma venda super, super
significativa para mim, não no valor, mas no ponto de vista de Pô, 15 vezes mais 15 caro vezes, do que o cara. concorrente. Bem mais caro. E aí eu virei pro... Na hora que eu tava saindo, eu tava no carro da empresa e aí tocou no rádio no pendrive naquela época, Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses. Sei. Cara, eu tava tão animado, eu quase capotei o carro. Eu socava o teto assim. Puta, caralho, pá! E girava, o cara puxava cavalo de pau. Enfim, né? Aí Não isso façam virou isso em casa. Não façam isso, por favor. Aí virou meu ritual. Então, antes de eu entrar numa reunião, eu boto Guns N' Roses você coloca uma Welcome música. to the Jungle e eu que ativo dá o um modo pump. Sales Motherfucker. Que legal, cara. O meu ritual, assim, pra situações que eu preciso de energia é Linkin Park, cara. Linkin Park, eu sou fãzaço. Fui no Linkin show deles Park. ano passado. Você foi também? Ai, Porra, animal. 2, né? Eu tava lá, a gente poderia ter se conectado com lá, certeza, pô. com certeza, com certeza. E me fala uma coisa, assim, eu pergunto isso pra várias pessoas porque muito da galera que escuta a gente, assiste a gente, tem vontade de, em algum momento, prestar uma consultoria, um treinamento de vendas, né? Uhum. O que você acha que é interessante dessa pessoa fazer para ela começar a desenvolver, enfim, poder vender consultoria, vender treinamento? Cara, eu acho que primeiro é você ser o espelho daquilo que você quer vender. Então, por exemplo, eu falo muito de processo, né, de desenho de processo. Beleza, como é que está o processo que eu uso? Entende? Eu uso um processo ou vou vender uma coisa para você que eu não uso? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Sou uma agência, quero virar consultoria, quero fazer esse trabalho de consultoria de vendas ou de treinamento. Pô, você vai vender qual tipo de treinamento? Você vai vender para varejo, você vai vender para consultivo, você vai vender para B2B, você vai vender para B2C? Não, eu vou vender para B2B, mas você é um cara de B2B? Ou você cresceu vendendo para o consumidor final? Né? E existe formas de você vender consultivo para o consumidor final. Por exemplo, um imóvel. É uma venda para o consumidor final, mas é super consultivo. Não, então ele tem que escolher, cara, aquilo que ele vai fazer para ele ter propriedade, para dar exemplo, para dar contexto, para você faz uma pergunta para mim, eu tenho que conseguir entender o que você está passando por ter passado. Uhum. Então eu acho que esse lance de você ter um histórico e usar essa experiência para você ministrar o treinamento. Qual é o método que você vai usar? Eu vou usar o Spin Selling, vou usar o GPCT, vou usar o Bunch para fazer qualificação, levantamento de necessidades, por exemplo. Isso pouco importa. Porque às vezes você domina o Spin, então você prefere falar de Spin. Ou você domina o GPCT, né, como ferramenta de levantamento de necessidades, e você prefere falar de GPCT. Para o cliente, ele tem que ver muita propriedade naquilo que você está falando, segurança. E como é que você alcança isso? Fazendo você. Entendeu? Quem fala de tudo de maneira genérica, Exatamente. não se aprofunda em nada, é mais fácil assistir um vídeo no YouTube Isso. que eu vou ter até mais conteúdo do que uma palestra, enfim, uma consultoria. Né? E o YouTube, né, é de graça, né? Eu não preciso pagar alguém exatamente, para me falar uma coisa que tem de graça na internet. Então eu acho que eu começaria, ótima pergunta, eu começaria por esse, sendo o espelho daquilo que eu quero vender, e dominando ali um método ou alguns, linkando e trazendo esse contexto de experiência para dentro dessa empresa que eu vou treinar, entendeu? E aí acho que um terceiro, eu colocaria um nicho de atuação. Então, escolhi, por exemplo, venda consultiva, B2B, venda complexa, Spin. Pô, eu uso tal, eu vou atender empresas que têm esse perfil de vendas dentro dela. Né? Então, eu não vou fazer um treinamento para uma imobiliária. Porque por mais que tenha levantamento de necessidades, não é o Spin Selling que você vai usar. Entende? É outra metodologia. Aí eu vou prospectar empresas que eu possa ter mais aderência naquilo. E óbvio que você nichando, você vai ter você vai ter um olhar diferente para aquelas empresas que você está prospectando, que você está desenvolvendo negócios, entendeu? E sobre a parte de comunicação, por exemplo? Porque vocês possuem um podcast, enfim, você já faz consultoria há bastante tempo. Tem muita gente que acha que precisa fazer treinamento de fala, oratória. Você já fez esse tipo de treinamento em algum momento da vida? Ou foi algo que você foi desenvolvendo no decorrer? Não, cara, eu já fiz treinamento de oratória há muitos anos atrás, tipo, 15 anos atrás, mas já li muito sobre. Sobre como criar uma apresentação, sobre oratória. A gente gravou com um cara chamado Eduardo Adas, da Soap. Pô, você perguntou dos melhores episódios. Esse é um dos melhores episódios, que eu aprendi demais e é um cara que fala muito sobre criar apresentações poderosas. Né? Então, e não estou falando de PPT, estou falando de você se apresentar. Então, é importante aprender a falar, se desenvolver bem, não ficar, por exemplo,
acanhado, você, né, saber fazer boas perguntas. Às vezes eu tô nervoso também numa reunião, cara. Eu não sou o cara mais, né, tranquilo. E aí o que eu aprendi? Cara, você tá nervoso, faz pergunta. Porque quem vai falar mais é quem vai responder. E aí você vai entrando no ritmo da reunião, você vai conhecendo todo mundo e vai... Isso aí eu aprendi num livro de oratória, que eu nem lembro qual é o título. E o cara falou, cara, quem faz pergunta domina a conversa. Então, é legal, é importante falar. Eu fiquei curioso, você falou, né, sobre essa reunião que você foi fazer, que você estava meio nervoso e tal. Você lembra de alguma situação específica que você, entrou numa negociação que meio que te desconcertou, te deixou meio nervoso, alguma venda mais difícil, um cliente difícil que você negociou? Eu não lembro de uma situação dentro da negociação. Eu lembro de uma situação que foi uma lição de vida, assim, fodida, que eu acho legal compartilhar aqui. Mas em negociação, eu fico um pouco... Assim, eu tenho que trabalhar muito a minha inteligência emocional quando eu pego um cliente, aquele cliente muito... tudo pra mim, nada pra você. Aquele cliente que não cede, aquele cliente... A pior frase pra falar pra mim é: se você quer, é assim. Porque eu já falei várias vezes, então eu também não quero. E levanta assim e saio da reunião. Enfim, aí eu tenho várias histórias, né? Conta uma aí. Vou contar uma que é bem legal. Ex-sócio, Tá né? bom. Um cara que eu ainda tenho um relacionamento, um amigo, mas ex-sócio, tá? Ele virou pra mim e falou assim, cara, tem uma oportunidade maravilhosa, tal, de um amigo meu e tal. Na época a gente desenvolvia e-commerce da Vtex. Tá bom. Tá? Só para dar um contexto. Ele chegou para mim, não, porque eu atendo um grande fabricante de lápis coloridos do Brasil e tal, e a gente tem que montar. Ele era a agência dessa empresa, a gente tem que montar o e-commerce, não sei o que lá. Aí eu falei assim, não, tranquilo, a gente consegue fazer um projeto que tá dentro de casa, a gente tem mão de obra, tá tudo... Falei pro meu sócio, falei, tá tudo certo. Ele cuidava do comercial. Qual é a proposta? A proposta é essa. Vou dar um número, tá? 50. A proposta é 50, beleza? Aí ele volta e fala, cara, 50 não vai fechar e tal, porque não sei o quê. Claro, mas qual é a contraproposta? Não, ele quer conversar com a gente, não sei o que lá, beleza. Aí a gente foi nessa reunião, era uma reunião presencial. A gente sentou lá, o cara, completamente, assim, sabe aquela pessoa meio fora da casinha? Do ponto de vista, assim, de folgadão, sabe? Eu falei, beleza, lembra do ambiente? Você fazer pergunta. Então eu peguei o ritmo do cara, fiquei tranquilo, tal, não sei o que. Daí ele falou assim, então, a proposta, tal, não sei o que. Aí o meu sócio apresentou a proposta. Não, eu já vi, tal, mas esse valor não dá. Eu falei, vamos lá, você é a maior fabricante e tal, não sei o que lá. É um projeto que ele não é simples, é um projeto complexo, vai ter link com o marketplace, tem muitas horas de programação envolvida. Então, eu expliquei a parte técnica, né? Não, mas não dá. Tá, aí objeção, né? Falei, tá, não dá, mas não dá por quê? Com o que você está nos comparando para eu entender? Não, porque a gente tem um prestador de serviço que fica, sei lá, era alguma capital do Nordeste, não lembro qual que é. Não, porque, sei lá, Bahia. Não, tem um prestador de serviço na Bahia e tal, que ele faz por 15. Eu falei assim, olha, a diferença é bem grande, né? A gente tá falando de algumas vezes para baixo, né? Então, será que é a mesma estrutura? Ele já tem as certificações que, no caso, a plataforma pede, a Vtex pede? Não, ele falou que tem tudo. Eu falei, não, eu sei falar até o papagaio fala, mas, vamos lá, será que ele tem, não sei o quê? Você não quer me passar o nome para eu investigar? Porque a gente conseguia. Não precisa. Falei, tudo bem, é seu direito e tal, mas, cara, vamos lá, como é que é? A mão de obra interna, externa, né? Ele já fez projeto desse nível. Eu comecei a contornar a objeção e o cara, não, é assim mesmo, não sei o que lá. Duro. Mas duro, não duro, porque eu já negociei com um cliente duro, mas que tinha propriedade. Tá. Você mandava uma... mas ele tem a certificação? Ele tinha as bases, tinha as respostas. O cara não. Esse falastrão, não, era uma coisa Tentou ficar trucando você, né? Isso, exatamente. Né? E aí eu olhava pro meu sócio, ele ficava pulando de um lado pro outro, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, então, não tem como. De 50 por 15, né? Eu tenho uma estrutura. Não fecha a conta, né, no projeto. Não fecha, né? Aí última tentativa para contornar esse tipo de objeção. Quer diminuir o escopo? Porque, de repente, aí eu abri a apresentação e falei, eu tô olhando para esse escopo. Quer diminuir? É isso que você está contratando? Não, é exatamente isso. Eu tirei um print dessa tela e mandei pro cara. Eu falei, o cara sentou em cima do argumento, completamente emocional. Eu falei, cara...
Aí ele mandou essa. Falou assim, se você quer atender a minha empresa e esse grande fabricante de lápis colorido do Brasil, é assim. Senão, não é. Eu falei, então tudo bem, então não vai ser. Aí ficou esse silêncio, porque aí o cara pulou, ele não estava esperando essa resposta. E ele falou assim... Aí ele olhou pro meu sócio, tipo assim, que porra é essa? Sabe? Você não vai fazer nada? Aí eu simplesmente levantei. Muito obrigado. Aí fui em direção à porta, o meu ex-sócio pulando de um lado pro outro. Assim, e aí, Pascoal, você vai vir ou você vai ficar? Não, tô indo. Aí o Pascoal ficou super... Pô, mas não sei o que. Eu falei, Pascoal, fiz isso. Expliquei o que você estava falando tecnicamente. Controle de objeção 3 vezes. Cara, fui para a parte técnica, fui para a parte operacional do projeto, voltei. Você tentou até abrir uma zona lá de possível acordo, só que o cliente não estava receptivo a isso e você manteve o seu posicionamento. Né? Basicamente, ele sentou no argumento dele e aí ele usou a frase que, cara, se você estiver numa negociação comigo e você usar essa frase, saiba que eu vou sair da mesa. Porque não dá. Né? Uma coisa tipo, cara, 50 não dá, a gente precisa chegar em 40. Sim. Beleza. É baixo, mas assim... Beleza, vamos trabalhar, zona de possível acordo e tal, não sei o que, vai fechar, sei lá, 46, 45, 44, beleza, fica bom pra todo mundo. Agora o cara chuta 15. É a mesma coisa que eu pegar a mensalidade do Agendor e falar assim, não, cara, eu pago 20% desse valor aí. Mas você fez eu lembrar de uma história que foi engraçada, porque no começo do Agendor era eu, né, o Gustavo, meu irmão e o Túlio só. E na época, a gente, em determinado momento, a gente pensou, vamos deixar o Agendor completamente gratuito, independente da quantidade de usuários ou funcionalidades, e vamos começar a vender projeto personalizado desse núcleo que a gente tem aqui, né, de acordo com as necessidades específicas de cada empresa. E aí eu lembro meu irmão Gustavo, né, contando a história, e a gente fazia atendimento ao cliente também, né? A gente fazia tudo, desenvolvia, atendia cliente, respondia suporte e tal, tudo. Meu irmão liga para um cliente, tá conversando com o cliente, primeiro que o barulho assim tava meio estranho, meio barulhento, meio barulho de copo batendo, sabe, em mesa assim, parecia que o cara tava numa mesa de bar, sabe? Tava num bar. Aí eu falei, alô? Aí meu irmão liga, né? Opa, tudo bem? Tu fala com o fulano de tal? Opa, tudo bem? O cara tava embriagado, completamente embriagado. É do Agendor que tá falando aí? Então, senhor, aqui é o Gustavo do Agendor, não sei o que, não sei o que lá. E aí, conversa vai, conversa vem. A gente na expectativa, vamos, naquela época a gente tava no começo também, a gente queria vender projeto pequeno, assim, de alguns milhares. E aí o cliente, na cabeça dele, fala, não, mas eu preciso colocar uma integração aqui ou ali, colocar um botão aqui, eu pago para vocês R$20. É o dinheiro da pinga, sabe? O cara tá na mesa de bar. Então, você fez eu lembrar dessa situação, assim, que às vezes tem situação que realmente não tem match, né? Não vai pra frente. É por isso que eu falo muito pros nossos alunos. Gente, não tem como ganhar todas. E às vezes é melhor você perder. Porque imagina que esse cliente, né, que eu comentei, essa pessoa que eu comentei, vira cliente. Cara, você acha que vai ser uma relação saudável entre empresa, né, fornecedor e cliente? Né? Ou você acha que o cara toda hora vai querer cagar regra, toda hora vai querer mandar no seu trabalho? Então, assim, tem coisas que a gente lamenta, né? Mas é melhor que tenha acontecido. É igual a história que eu contei agora há pouco. Pô, foi uma reunião difícil? Foi, mas ela guinou assim, a minha história profissional, né, na construtora. Não foi gostoso, né? Mas foi importante. Olhando para trás agora, conectando os pontos, né, o discurso do Steve Jobs, agora eu vejo que aquele foi um ponto muito importante da minha história. Então, é isso. Às vezes o cara fala R$20, beleza, então. Você vai fazer? Não vou fazer só. E foi exatamente o que aconteceu. Então, isso daí acho que eu lembro até hoje. Foi por volta de início de 2012. Início de 2012, mais ou menos, a gente tinha deixado o modelo completamente aberto. E aí esse tipo de situação foi se acumulando, a gente pensou, bom, então vamos voltar a precificar. E aí foi que a gente lançou os planos de assinatura mensal, e aí viraram alguns bons clientes, e a gente falou, putz, é isso. Então, de fato, essa experiência ajudou a gente a voltar, né, voltar ao lugar e direcionar o negócio pelo caminho certo. Senão,
naquela época a gente ia virar uma empresa de fábrica de software, de consultoria de desenvolvimento de software. Não ia ser um software como um serviço, né? Um SaaS como é não ia hoje. ter escala, ia passar por vários perrengues. É necessário, né? E me fala uma coisa, a gente falou de perrengue aqui, uma pergunta que eu gosto de fazer para todo convidado, e o que você faz, fora venda, assim, para desestressar, qual é a coisa que te dá prazer de fazer, além do trabalho? O workaholic, o trabalho traz prazer, né? Mas, cara, quando eu não tô trabalhando, assim, e sempre que é possível, eu tô tomando uma gelada e fazendo um bom churrasco, cara. Eu gosto demais, demais de fazer churrasco. Poxa, a gente deveria ter feito uma churrasqueira aqui pra você já começar demais. Um papo no churrasco, pô. A cerveja eu já ganhei ali, tá? A cerveja já ganhou. Não é? A cerveja é boa. E assim, porque assim, até pra explicar pra galera, né? Às vezes fala de churrasco, né? Parece que é você acender a churrasqueira e você pôr a carne lá. Mas esse é um churrasco, beleza. Mas o churrasco que eu tô falando é um churrasco mais bem pensado, principalmente nas pessoas que vão. Né? Então, se vocês forem em casa e eu vou servir um churrasco, eu vou me preocupar com o que vocês curtem. Eu vou me preocupar, por exemplo, com a carne que eu vou usar de entrada. Eu vou me preocupar com a última carne. Pô, não vai ser nem linguiça de entrada, mas esse churrasco é bom, hein? Não, imagina. Quero ser convidado. Imagina. Linguiça, pão de alho. Não, mas tem linguiça que é muito boa. Putz, com coisa, não, sim, mas diga assim, você põe depois. É isso que eu tô falando, né? A linguiça não antes? Não, exato. É isso que eu falo de churrasco. Cara, quando você chega no lugar, né? Imagina você chega no lugar, e aí, você já tá esperando chegar no churrasco, linguiça, tulipinha, pão de alho, né? Queijinho, quando a pessoa é enjoada, vai pôr um queijo coalho ali. Agora, você chega, aí tem ali, por exemplo, sei lá, uma bananinha, né? Que é um corte da costela ali. E, você acabou de chegar. E aí, você é recepcionado com uma bananinha que acabou de sair do... Você fala assim, louco, isso aqui é diferente. Então vai ter a linguiça, mas vai ter no próximo prato. Esse aqui não, esse aqui é um prato de entrada. Eu descobri que eu não sei nada de churrasco. Na hora que você falou bananinha, eu já pensei em churrasco de vegano. Só pra você ter noção, eu não sei nada de churrasco. Pra mim, a linguiça era o primeiro, porque na hora que você coloca a linguiça, ela vai soltando aquele óleo vai ajudando o fogo a pegar mais fogo. Isso eu aprendi. Mas churrasco é isso. Eu servi a bananinha, não quer dizer que eu vou fazer a linguiça depois. Entendeu? Por exemplo, você chega e fala assim, Lê, eu vou chegar na sua casa 1h, por exemplo. O cara vai chegar com fome já. Aí atrasa, 1h30 e tudo mais. Então, eu vou começar o churrasco 11h30 da manhã. Porque demora, né? Porra. É sempre assim, né? Sempre quando eu faço churrasco, parece que a gente tá terminando e a grelha tá boa. Exatamente. É nesse momento que a grelha tá boa. Então, você tem que começar muito antes, Exatamente. Né? Então, eu vou começar 11h30. Outra coisa que eu aprendi, porque eu fiz alguns cursos de churrasco, né? Cara, você não acendeu acendeu a brasa, né? A brasa não, acendeu o fogo ali, né? Você não põe nada. Porque aquilo que está acontecendo ali, aquele fenômeno químico, físico que está acontecendo ali, ele solta um gás do carvão que é altamente prejudicial a nós. Olha só isso. Por que eu começo? Exatamente. O que o cara faz? Ele começa a abanar, já soca linguiça, frango, tem que sair rápido. Não. Eu começo 11h30. Aí eu abro uma cerveja, aí eu vou tomando, aí eu ponho fogo. Aí eu deixo a brasa, espalho a brasa, vejo a temperatura da caixa, ponho mais um ali, aí eu ponho, né? Cebola, eu ponho uns negócios. Aí linguiça, deixa. Quando chega, a linguiça tá pronta, mas ela tá dentro por exemplo, de um vasilhame ali, na churrasqueira, só mantendo a temperatura dela. Só mantendo a temperatura, né? Eu devo estar muito infectado, porque relaxa. Só final do ano agora, eu fiquei acho 4 dias na casa na praia, todo dia comendo churrasco, e assim... Colocava um copão de álcool, colocava o carvão e já colocava a carne em cima para ganhar tempo. Mas muita gente erra aí, cara. Então, assim, quando você tem que começar a grelhar muito antes. A brasa vai estar vermelhinha, vai estar pequenininha, a grelha vai estar muito quente. Muito quente, Então, às vezes, você chegou 1h, a bananinha fica pronta 1h30. Falou, Gu, chega aqui, ó, escuta só, né? O Netão Bom Bife fala, escuta esses... Aí você põe a bananinha ou outra coisa, aí faz... Aí você põe a bananinha, 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 aí você põe
Meu saiu Deus, deu água na boca, não almocei fumacinha. ainda não. É isso. É pensar na entrada. Pô, vou servir uma entradinha. Que eu vou... Então, assim, o fazer o churrasco é isso. Coloca aquelas bolinhas de amendoim, né? Aquela bolinha branquinha lá pra tomar com cerveja. Aquilo lá é bom demais. Não, mas aquilo ali você entope a pessoa, né? Não pode. Vai, Entendeu? vai o que eu pra tô quem falando? conhece. É, Nossa, você tá tem falando que com um deixar profissional um- do churrasco. Você vai comer churrasco, você vai comer churrasco. Você não vai. Por exemplo, a esposa do Dani, a Renata, ela é vegetariana. Então eu falei, pô, no final do ano a gente fez um churrasco pra comemorar o final do ano, escritório e tal. Pimentão, cebola, batata doce. Cara, eu assisti, sei lá, uns 15 vídeos de como fazer Contra filé. Porque é contra. Tudo. Eu assisti uns 15 vídeos de como fazer legumes na churrasqueira. Entendeu? Do tipo, e ficou legal. Aí o Dani, pô, sabiamente me deu uma panela pra fazer o vegetal na brasa e tal. E ficou legal pra caramba. Todo mundo comeu, todo mundo adorou. Bom demais, cara. Eu falei, pô, já Legal, virou uma entrada top, ou um acompanhamento. Embrulha lá o legume, né? A batata doce, embrulha com papel alumínio, taca do lado do carvão ali e deixa. O cara vai cozinhar, vai ficar Aproveitando que É. você tá aqui, eu quero já tirar uma dúvida de churrasco. Tem Manda. uma galera que coloca abacaxi inteiro lá no carvão e não queima, realmente não queima. A casca do abacaxi não deixa o abacaxi queimar. Eu nunca fiz assim. Pra ser sincero, eu nunca fiz assim. Eu espeto o abacaxi, né, já sem a casca, e deixo ele girando ali. Aí vou casquelando ele e ponho canela. Ou doce de leite também, né, leite condensado. Mas Se alguém souber que estiver assistindo, se colocar, puder responder isso pra gente. Eu gostaria também de saber. Porque até o pessoal, não sei quem foi, acho que foi uns 2 churrascos já, o pessoal até fala, tipo o ovo do dragão do Game of Thrones. Pode colocar no carvão que o abacaxi não queima. Eu não sei, mas eu vou testar. É que eu gostei, costumo porque a usar gente só adora carne, abacaxi. então. Só a carne, né? Boa. Muito bom. Então é isso que você usa pra descontrair depois de um dia cansativo, muita negociação. Exatamente. Mas cozinho também, faço risoto, quero aprender esse ano a fazer massa, fazer espaguete. E eu acho que o churrasco dá pra ser servido com... O Júlio fez curso de gastronomia, né, Júlio? Cara, eu fiz foi em 2019. Eu lembro que você fazia. Cara, porque eu era um zero à esquerda na cozinha. Não fazia nem ovo. Fazia nem salsicha. Nem Vamos esquentar água e tacar a salsicha. Teve um Nem dia que ele miojo eu chegou fazia. e falou, eu aprendi a fazer ovo. Eu não vou falar nada, tá tudo bem, Eu né? era um zero à esquerda, cara. Respeita a evolução de cada um aqui. Cara, não fazia Cada um da sua nada. jornada. E aí fiz esse curso, puta, aprendi um monte de coisa, né? Fazer o arrozinho, feijãozinho básico e tal. A maionese que você aprendeu a A fazer? maionese, uma focaccia, né? A focaccia, o pãozinho, putz, petit gâteau. Cara, um monte. Top. Aí virou Então foi um mestre. curso, mas assim, eu aprendi mesmo quando veio a pandemia e eu fui morar junto com a minha namorada. E aí era cozinhar todo dia. Putz, aí eu aprendi de Na fato. prática. Não, eu quero fazer, você me deu uma boa ideia, fazer um curso de gastronomia básico, né? Porque O como eu básico gosto, pra sobreviver na cozinha, cara. como eu gosto, eu acabo consumindo muito conteúdo de gastronomia, né? Então, às vezes um documentário, às vezes... E aí eu assisti um documentário na Netflix no começo do ano passado que o cara eram as melhores pizzas dos Estados Unidos. Não sei se vocês já viram, assim. E eles fazem umas composições, eu falei assim, caralho, mano, mas como vai ficar bom? E assim, visualmente você percebe que fica bom. Mas o lance do chefe de cozinha é você conseguir juntar, né, os ingredientes que são, parece que não vai dar bom e o cara consegue, em cima dessa dinâmica, ele consegue ficar bom. Que nem teve um curso de churrasco que eu fiz que ele falou assim, cara, a maior parte das pessoas erram no churrasco porque não controlam a temperatura da brasa. Né? Então você tem que aprender a controlar a temperatura da brasa. Hoje tem churrasqueiras que, cara, você consegue, né, arrastar a brasa para dentro da grelha. Cara, às vezes tá tão quente que você coloca um queijinho lá, Isso. você vai tirar a tua sopa palito. Exatamente. O Você queijo, perde o palito. eu sei dessas coisas. Você não pode deixar muito tempo, senão se ele derrete. Cara, mas- Ele gelado é a melhor opção, mano? Exatamente. Você pega ele Você gelado, deixa ele coloca pra gelado, não grudar, Ele né? vai mais rapidinho, mas Ó, você pode pôr no acertei segundo. Você pode pôr no segundo, no terceiro Colocar andar, mais fica mais distante, né? lento. Você pode pôr uma manta embaixo, ele começa. Ele não fica com aquele aspecto de torrado. E um detalhe, assim, e eu vou deixar isso aqui registrado, tá? Se você quiser fazer o curso de gastronomia, precisou de cobaia, Tamo junto. só não pode ter Mas feijão. Vamos marcar um churrasco. Opa. Vamos marcar um Ótimo, churrasco. top. Vai ser legal. Vai ser massa. Fora do forecast no churrasco. É isso Nossa, aí. seria muito bom, hein?
Fora do Forecast com papo de vendedor na churrasqueira, hein? É isso É, aí. uma collab, Isso aí, uma collab. isso aí, Nossa, vai ser collab muito top. bom. Vambora, vamos fazer. Massa, cara. No mínimo, o rango vai ser legal. Muito bom, muito Cara, bom. animal, porra. Altas histórias aí, Poxa. muitos insights, aprendizados. Estamos chegando ao final. Quer deixar alguma mensagem, fazer um convite para o pessoal que está nos ouvindo aqui? Claro, claro. Bom, primeiro agradecer o convite. Né? Eu já acompanho o trabalho da Gender já há muito tempo. Pô, como eu comentei, né? Caí em vários posts de vocês, né? Sempre muito bem escrito, sempre com, cara, uma profundidade grande. Assim, a gente percebia que não era um texto simplesmente para ranquear. Ele era um texto ranqueado que trazia muita informação. Então, cara, vocês estão de parabéns aí. Parabéns mesmo. Obrigadão. Para quem quiser continuar, né? Para onde eu olho? Para lá? Para quem quiser continuar, de repente, esse papo, né? Convido você a colocar no YouTube ou no Spotify Papo de Vendedor. Você vai cair no nosso podcast lá. E lá tem, cara, 200... Nesse momento deve ter 270 episódios. E a gente fala muita coisa sobre vendas, né? Então, desenho de processo, técnica de vendas, mentalidade. Eu desafio. Você que tá aí, entra lá no YouTube, no canal do YouTube, coloca um perrengue que você tá passando, um desafio, uma dor, com certeza vai ter pelo menos um episódio para te ajudar a destravar. Então é isso aí, fica o convite, cara. Muito E de bom. novo, obrigado. Bom demais, obrigado. cara. Nós que agradecemos. A gente que agradece, cara. Valeu, então.